Declare bem forte mais de ti. Todos juntos declarando mais de ti mais uma vez. Menos de mim e menos de mim, menos de mim, menos de mim e menos de mim e menos de mim. Vamos declarar que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos. Só a igreja, que Ele cresça, que Ele cresça. Todo o seu amor, infinita humildade, servos. Vamos mais uma vez, que Ele cresça, que Ele cresça, diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu infinita humildade, servos de todos os irmãos. Nós queremos cada vez mais de Ti, Jesus. Por isso nos prostramos todos os dias diante da Sua cruz, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai Senhor. Continue nesse clima, continue com suas mãos levantadas e falando com o Senhor. Aumenta um pouquinho o microfone da Andressa. Conheces-me, mesmo
encheu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Posso-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Vamos à igreja, todos juntos, prostro-me. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Vamos mais uma vez, prostro-me, declare isso. Prostro-me diante da cruz. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Nada vai nos separar do nosso Senhor, amém? Se você crê nisso, aplauda Ele, glorifica o nome do Senhor, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem se assentar, irmãos, por favor?
De que é feito um pai? Deus pegou a força de uma montanha. A majestade de um leão. O calor de um sol de verão. A calma de um mar tranquilo. A alma generosa da natureza. O braço confortante da noite. O poder do voo de uma águia. A alegria de uma manhã de primavera. A sabedoria das idades. A fé na verdade. E a necessidade de construir uma família. Então, após combinar todas essas qualidades, Deus viu que sua obra estava completa e decidiu chamá-la de Pai. Uhul!
medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Ele me libertou. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Nas trevas me encontrou, ao Seu chamar meu coração queimou. Em Seus braços me acolheu, e pra Tua mesa Você me levou. Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no Teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos Teus, pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos Teus, pra sempre ser. Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no Teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos Teus, pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos
pra sempre ser. Mais uma vez, clamamos. Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos seus pra sempre ser. Glória a Deus. E hoje é dia de agradecermos ao nosso Pai do Céu por todos os pais abençoados aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe cada um. Feliz Dia dos Pais! Som. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Quem já está sendo abençoado aí, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. E antes que a gente dê prosseguimento ao nosso culto, eu gostaria que você se voltasse à pessoa que está próxima, estendesse a mão e dissesse: que bom que te ver aqui nessa noite. Que bom que você veio. Continue sendo abençoado. Prepare o teu coração para a palavra de Deus. Manda uma bênção sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo, ou se preferir, acompanhe o texto que nós vamos ler nesta noite, preparando inclusive para ler esse versículo junto comigo, e depois você pode tomar seu assento e nós vamos tratar da palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 15, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos ler juntos, numa única voz? 1, 2, 3. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você pode ler mais uma vez com a tua melhor voz, e dessa vez eu não vou te atrapalhar, eu prometo. Vamos lá? 1, 2, 3.
Senhor Deus e Pai, te agradecemos, porque a tua palavra não volta vazia. Te agradecemos pela tua fidelidade em todo o tempo. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que ainda hoje pela manhã se renovaram sobre a nossa vida. E é exatamente por conta de cada uma delas que nós pudemos chegar aqui nessa noite. Coloca no nosso coração a tua palavra, fazendo-nos andar segundo o teu querer. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja com bastante força e alegria, diga amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero ler o contexto todo em que esse texto se encontra, para depois tratar com você sobre aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 32 diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, dizendo: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, ou seja, ele estava numa vida de pecados. Ele reviveu, ou seja, voltou para a presença do Pai. Estava perdido, muito ligado à morte eterna, fruto do pecado, e foi achado exatamente pela graça que é abundante na figura do Pai. A palavra de Deus fala sobre dois tipos de pecados aqui. Se nós olharmos o Evangelho de Lucas, capítulo 15, neste trecho da palavra de Deus que fala sobre a figura do filho pródigo, dependendo da forma como nós olhamos o texto, nós vamos ter uma mensagem. Se nós olharmos sobre outra ótica, nós temos outra mensagem. E à medida em que nós vamos dando voltas ao cenário que se apresenta na palavra, as mensagens elas vão se multiplicando pela ciência da própria palavra, por aquilo que o Espírito Santo vai trazendo à nossa mente como ensino. Mas o fato é que esta parábola do filho pródigo, ela está dentro de um conjunto de 3 parábolas que falam sobre coisas que foram perdidas, mas que foram achadas. A palavra de Deus, por primeiro, fala sobre a ovelha perdida, em que o pastor, sentindo falta de uma das ovelhas do seu aprisco, sai em direção à ovelha perdida e, tendo-a achado, volta para o seu lugar, com festa no coração, trazendo alegria por ter achado uma ovelha que estava perdida. A palavra de Deus, ato contínuo, fala sobre aquela mulher que, tendo perdido uma moeda em casa, uma dracma, e às vezes nós perdemos valores dentro da nossa própria casa, quando ela acha, depois de ter varrido tudo, tirado as coisas do lugar, ela acha aquela riqueza, ela sai à sua vizinhança, comunica o achado às vizinhas, e diz a palavra que todos se alegram com ela. Aí então chega neste momento em que o filho pródigo volta para casa e o pai lhe oferece uma festa, fruto da alegria genuína que habitava em seu coração. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que geralmente nas festas do reencontro, nas festas do resgate e da salvação, há sempre uma voz que destoa. O filho mais velho, ao invés de ficar alegre pela volta de seu irmão, ele se entristece porque o pai recebeu o filho com alegria. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos que o filho mais velho, ao invés de estar feliz, ele se ira com aquela situação, porque o seu pai foi misericordioso com o seu irmão. O filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho pródigo, tendo estado fora, agora entra com todas as honras dentro da casa do pai.
Eu pergunto para cada um dos que estão aqui nessa noite: será que tem algum pecador entre nós nessa noite ou não? Que medo de reconhecer, né? Será que tem algum pecador entre nós nessa noite? Levante a sua mão, por gentileza. Todos nós. O problema é que muitas vezes nós somos o filho mais velho deste pai amoroso. Nós somos os filhos com cara de perfeitinhos, com jeito de perfeitinho, com capa de crente, com jeito de gente sã mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, e nós não fazemos conta dos nossos pecados, sendo muito severos em relação ao pecado alheio. A palavra de Deus mostra para mim nessa noite, e eu quero compartilhar com você, o perigo de se estar dentro da casa do Pai, de se estar dentro da igreja, e mesmo assim estar longe de tudo isso. Estar perdido dentro da casa do Pai. Esse filho, segundo o que a palavra de Deus ensina, representava os escribas e os fariseus que sempre olhavam para si, tendo uma avaliação muito exagerada, e olhava para os pecadores sem avaliação alguma e com juízos de valores tremendamente errados ou condenatórios. Quando eu pedi para um amigo fazer esses quadros, um dos quadros que eu quis que ele fizesse foi aquele da mulher adúltera. Se você olhar à sua esquerda, aos que estão aqui, você vai ver aquele quadro. E ali eu falei: capricha nos fariseus. Os fariseus sempre bem vestidos, sempre bem arrumados, olhando de longe, mas querendo saber de perto o que estava acontecendo com aquela que havia adulterado. E Jesus então, escrevendo no chão, talvez a lei ou o pecado que eles haviam cometido, porque a lei dizia o seguinte: quando alguém fosse pego em flagrante adultério, tanto a mulher quanto o homem deveriam ser trazidos. Mas ali só estava a mulher, então todos eles estavam em pecado. Todos eles haviam transgredido a lei, e a palavra de Deus diz que quando Jesus escreve aquela parte da lei, todos são acusados pela própria consciência, desde os mais velhos até os mais novos. E Jesus então, olhando para aquela mulher adúltera, diz assim: onde estão os teus acusadores? E ela diz assim: ninguém me acusou. Jesus diz para ela então: nem eu tampouco te acuso. Vá, mas não peques mais. Ali haviam dois tipos de pecadores: os que estavam dentro da casa do Pai, e aquela que tinha se perdido na sensualidade do mundo, nas aventuras que o mundo propõe. E nessa história, da mesma forma, um que representa o santo que fica dentro de casa, e aquele que, segundo a palavra, pediu ao seu pai a posse antecipada da herança. E a palavra de Deus diz que a posse antecipada da herança, no fim, não será abençoada. Mas o pai deu a parte que cabia ao filho mais novo, e a palavra de Deus diz que não depois de muito tempo, ele se ausenta para uma terra distante para gastar tudo irresponsavelmente, dissolutamente. E quando ele passa por uma crise naquela terra, ele vai procurar o seu grande amigo para tentar se salvar, e o seu amigo diz: a única oportunidade que eu tenho para você é para que você cuide dos meus porcos. Ele então vai cuidar dos porcos do amigo, e ele sente fome, e quando ele vai tocar na comida dos porcos, o seu grande amigo diz assim: não coloque a mão nessa comida, porque ela pertence aos meus porcos, ela não te pertence. Nesse momento ele entra numa situação de pensamento que ele faz diferenciação de onde ele está, fruto do pecado, e onde ele deixou de estar, exatamente pelas tentações que tocavam o seu coração. Nesse momento, o filho pródigo, ele faz um projeto e ele diz consigo mesmo diante do Senhor: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os funcionários, os servos, eles têm pão em abundância, eles têm segurança, eles são honrados, eles têm tudo o que eu perdi por estar aqui. E a palavra de Deus diz que ele, fazendo este projeto, ele se levanta, o que mostra a mim a importância de nós fazermos projetos,
mas partirmos para o campo das ações práticas e não apenas ficarmos pensando a respeito das coisas. Ele se levantou daquele momento, daquele lugar de sofrimento, ele vai na direção do seu pai, e quando ele se aponta no caminho, na região onde morava o pai, lá estava o pai, esperando a volta do seu filho há muito tempo, de braços abertos, assim como a cruz de Cristo está para cada um de nós. Naquele momento em que o seu filho chega, o filho propõe repetir ao pai aquilo que foi fruto do seu pensamento. Ele diz: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus servos. A palavra de Deus diz que o pai nem responde à prosa do filho. Ele se volta para um dos seus funcionários e diz assim: traga depressa o anel, uma roupa nova, a sandália, e mate o novilho cevado. Ou seja, restitua imediatamente ao meu filho a autoridade que ele perdeu, porque anel era sinônimo de autoridade. Restitua ao meu filho roupas que não estejam manchadas da lama do pecado, não estejam mal cheirosas de tudo aquilo que o pecado impregna na vida das pessoas. Traga ao meu filho uma sandália, o que era próprio dos homens livres. Os escravos não usavam sandálias. E a palavra de Deus diz que o pai manda então matar o novilho cevado para fazer uma grande festa e uma celebração. Neste momento em que a palavra de Deus encerra dizendo da festa, segue falando sobre a chegada do filho que estava no campo. E foi o que nós lemos. O filho pergunta para o funcionário: que barulho é esse? Que folia é essa dentro de casa? Que celebração é essa? E quando o funcionário responde, ele diz: o teu irmão que estava perdido voltou para casa e o teu pai mandou matar o melhor novilho para fazer festa. Nesse momento, o irmão revela o quão perdido estava dentro da casa do pai. Neste momento, o filho mais velho tira a capa do santo, que muitos insistem em colocar, e mostra as suas fragilidades emocionais, fragilidades espirituais, mostra, quem sabe, as garras que não poderiam pertencer àquele que sempre teve tudo do bom e do melhor. Esse filho nos ensina algumas lições, como por exemplo de pessoas que obedecem todas as leis, vivem dentro das igrejas, cumprem os seus deveres. Eles nunca escolhem enveredar por caminhos parecidos como os caminhos que o filho pródigo enveredou. Mas eles ainda assim continuam perdidos, precisando desesperadamente da graça do Pai. Aqui eu quero compartilhar com vocês algumas lições que esse texto saltou aos meus olhos e que eu fiz algumas anotações aqui, para que todos nós, independente de onde estejamos, se lá onde o filho pródigo estava, ou de repente aqui dentro, não estamos precisando igualmente da graça do Pai. Primeira lição que eu aprendo, primeiro detalhe que esse texto ensina, é sobre pessoas que vivem dentro da igreja, mas que desobedecem os dois primeiros mandamentos importantes da Bíblia: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. A palavra de Deus, quando fala sobre o pai do filho pródigo, faz conexão direta ao Deus de toda a graça. E muitas pessoas não amam a Deus, elas dizem que amam a Deus, mas elas não amam a Deus. Elas dizem que amam ao seu próximo, mas se o próximo tem um pouquinho de vitória, eles já se levantam contra aquele que volta para a casa do pai enquanto eles permaneceram. De quebra, o filho que ficou em casa ainda desconsidera outro mandamento, o primeiro mandamento com promessa, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Com a postura que ele teve, ele não perdoou o seu pai por ter recebido o seu irmão mais velho, o seu irmão mais novo, nem contudo perdoou o seu irmão por ter gasto a parte que era dele e ter voltado para dividir ainda aquilo que pertencia à família. De igual forma, há pessoas que estão dentro da igreja que não têm amor nenhum por Deus e nem pelas almas perdidas. Quando as pessoas chegam, elas olham meio que enviesadas, elas olham meio que com o nariz torto,
E aí então a palavra de Deus, e eu sempre cito a palavra de Deus, porque ela é a base do nosso estudo, ela é a base da nossa conversa aqui, ela é o mote da nossa reunião, ela é a intenção do Espírito Santo de Deus para cada um de nós. Primeira lição que nós precisamos aprender é olhar uns para os outros, sabedores de que nós somos todos pecadores, precisando desesperadamente da graça e do amor do Pai. Segunda lição que esse texto me ensina é sobre as pessoas que vivem dentro da igreja, mas que estão confiados na sua própria justiça. Porque eu faço, porque eu sei, porque eu sou, porque eu obedeço. E aí elas entram em cena quando alguém erra. E como um carro elétrico, e hoje pela manhã eu usei esse exemplo, como um carro elétrico que vai de 0 a 100, em 3 segundos elas entram na pista da condenação, estendendo o dedo em riste ao que pecou, dizendo que ele não presta. Mas quando é para olhar os seus próprios erros, eles entram como aquele carro que está em marcha lenta, no ponto morto, e não saem do lugar até esperar a coisa esfriar para eles continuarem tendo uma vida de aparência. Às vezes nós somos assim, nós apontamos o dedo com muita facilidade, mas pouco apontamos o dedo para as nossas próprias fragilidades e fracassos. Com essa atitude muita gente continua, desculpa a comparação, mas como aquele cavalo que puxa a carroça, que tem aquela tapa, em que não olha para as suas próprias fraquezas, ele não consegue olhar em volta. Ele só consegue olhar para aqueles que estão adiante de si, mas nunca para aquele que está dentro de si. Nunca para aquilo que está dentro de si. A terceira lição que esse texto me ensina é que existem pessoas que vivem dentro da igreja, mas não são livres. Como muitos que vivem dentro da casa de seus pais, mas não têm liberdade para fazer absolutamente nada, porque não se sentem íntimos, só se sentem perfeitos para ter algum outro interesse resguardado lá na frente. Não vivem como livres, mas como escravos. Obedecem por medo ou apenas para receberem elogios. Fazem coisas muito certas, mas com as intenções mais erradas que existem. Seus atos de obediência nunca nasceram de um coração tratável. Nasceram de um coração interessado naquilo que possa vir. Com isso, estão na igreja e não têm prazer no que fazem. Estão dentro da casa dos pais, mas não têm prazer nos pais. Estão dentro da casa de Deus, mas continuam vivendo escravos do pecado por nunca reconhecerem os seus próprios erros. Obedecem a Deus, mas não obedecem com alegria no coração. Entregam suas ofertas, apresentam-se como sacrifício vivo, agradável, e o santo a gente não sabe muito. E a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Eu pergunto, quantos estão alegres de estarem aqui nessa noite? Diga amém e dê uma forte salva de palmas para Jesus aí. Amém. A palavra de Deus diz que o filho, ele podia ter tudo, mas ele não sentia liberdade para ter nada. Seu pai era riquíssimo, ele era tão rico que ele deu parte da herança que cabia ao filho mais novo. Ou seja, alguém que distribui herança antes da hora é porque tem bastante condição de distribuir a sua riqueza. E aí ele reclama que na casa do pai ele nunca teve nada. E o versículo de número 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo. Ou seja, ele nunca foi filho, ele foi um servo. Ele não se enxergava como filho, só como servo. Há muitos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. A pergunta que eu faço, será que este filho chegou a pedir ao pai o cabrito que ele acaba de cobrar? Será que o pai não tinha cabrito de sobra para entregar para o filho? Às vezes, nós que estamos à frente da igreja e conversamos com muita gente, nós ouvimos histórias que parecem mentira, de pais que colocam um cadeado na porta da geladeira, pais que trancam os seus armários. Mas acredite, isso não é retrato de um pai
segundo o coração de Deus. Muito menos retrato de uma realidade de normalidade de um pai que provê na vida dos seus filhos. A normalidade faz a gente viver aquilo que muitas vezes nós temos liberdade para viver dentro de casa. Mãe, posso comer aquilo que está na geladeira? Pai, posso comer aquilo que está no armário? E o pai se levanta com aquele sorriso generoso e diz: filho, tudo o que é meu é teu. Abra a geladeira, coma tudo o que você precisar. É interessante que essa figura é tão importante que quando nós nos casamos, os nossos pais ganham uma filha, no meu caso, por exemplo, eles ganharam a Renata como filha. E quando a gente ouve que do lado de lá eles ganharam um filho, eu percebo que essa prática de vida cristã, ela é presente nos pais que são segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma família abençoada. E eu me lembro que, pela educação que eu tive, eu sempre fui de respeitar muito regra. Na casa dos outros, a regra que funciona não é a tua. Chega, pede licença. Se alguém for se servir, que sirvam-se os mais idosos primeiros. Se alguém for escolher o lugar para se assentar, os donos da casa escolhem o lugar primeiro. Questão de boa ética. E eu me lembro que, por vezes, eu estava com a vontade de tomar Coca-Cola bem geladinha, aquela que se abre e faz... Tss. E eu sabia que a minha sogra sabia que eu gostava, e eu ficava olhando para a geladeira assim, né? E ela estava se trocando, ela não tinha descido ainda. Eu falei: Rê, tem Coca-Cola aí? Eu sabia que tinha, só estava dando um migué, né? Falei: tem Coca-Cola aí, Rê? E ela: tem, pega na geladeira. Falei: não sou da casa. Já estava casado com ela. Mas eu esperava a minha sogra chegar e falava assim: pastora, posso pegar uma coca? Ah, Fábio, vai se catar. Tá aí, pega o que você quiser, a casa é tua, não precisa ficar pedindo autorização. Interessante que muita gente está dentro da casa de Deus e reclama as bênçãos que nunca teve liberdade para pedir. Estão dentro das casas em que moram e reclamam que os seus pais nunca lhes estenderam as mãos, mas nunca foram humildes o suficiente para pedir a ajuda de seus pais. Uma outra lição que esse texto me ensina é que ele evidencia a pessoa que vive dentro da igreja e que vive com o coração amargurado. Pessoas que transbordam condenação, mas nunca uma gotícula da graça do Pai. Anunciam todos os erros dos seus irmãos, e com relação a eles querem a condenação, mas quando eles erram e o seu pai simplesmente olha para eles dizem assim: ah, pai, não errei tanto assim, tu sabes que eu sempre ajeito, que eu sempre ajudo, que eu sempre te obedeço. No vocabulário desses religiosos que muitas vezes estão frequentando as igrejas, não existe a palavra perdão em seus vocabulários, só existe a palavra condenação. Na sua religião não existe a oportunidade de restauração, é só a força para abrir a porta para que o irmão realmente saia o quanto antes. E eles vivem acusando os outros de injustiça, acusam o seu próprio pai de injustiça. A sua religião está fundada nos seus méritos pessoais e nunca nos méritos da graça do Senhor. É sempre um legalista de plantão. Ao invés de ser o meu irmão voltou, ele já com o dedo em riste diz assim: o senhor está recebendo esse teu filho. Coitadinho desse irmão mais velho. Na volta do pecador, o grande pecador se revela. Na volta daquele que estava no meio da pocilga, no meio do chiqueiro, o que estava exalando perfumes, mostra que os perfumes já estavam vencidos há muito tempo. Esse que ficou em casa desconhece o amor, vive mergulhado em ressentimentos. Ele mostra que o seu irmão nunca foi seu companheiro, mas sempre foi tido como rival seu dentro da casa. E a palavra de Deus diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se ele conhecesse um pouquinho da palavra, se ele conhecesse um pouquinho do poder da unidade, da união que há entre as pessoas,
Se ele fosse um pouquinho parecido com o que Deus quisesse que ele se parecesse, ele teria se alegrado com a volta do seu irmão. O ódio que ele sente pelo seu irmão não é menos grave do que os pecados cometidos pelo seu irmão. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 20 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Interessante que quando a palavra de Deus começa a elencar e dizer quais são as obras da carne, ela fala sobre 3 pecados de ordem moral e outros 9 conectados à ausência de amor. Acredite, a ausência de amor dentro da casa de um pai é um pecado tão grave quanto qualquer outro que se possa cometer dentro da casa. Alguns dizem assim: pastor, eu tenho os meus pecados, e todos nós, antes da mensagem ter o seu início, reconhecemos ser pecadores. Mas mesmo assim, alguns olham para o seu lado e dizem assim: mas ele é mais do que eu. Ele tem coisas mais complicadas do que eu tenho. Meus irmãos, eu não conheço na Bíblia um equipamento chamado escalímetro, que é aquela régua usada pelos engenheiros para escalonar grandes construções com medidas pequenas. Pela escala, por 1 centímetro, você pode simbolizar um prédio de 10 metros. Seus atos de obediência. Por 2,5 centímetros, e aí cada escala tem a sua potência de demonstração na planta. Pode mostrar prédios gigantescos dentro de um papel pequeno. Às vezes nós queremos colocar réguas para o pecado alheio, mas nós não somos corajosos o suficiente para dizer o quão errados somos também. A palavra de Deus não diz que existe pecadinho, não diz que existe pecadão. A palavra de Deus diz que existe pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da graça do Pai, carecem da manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em suas vidas. O ressentimento isola o filho mais velho do pai e agora também do irmão. Vamos colocar de pé na Ele se presença do recusa Senhor. a entrar na festa e se recusa Paz seja a convosco, participar amém? da celebração. Vocês estão felizes na presença Pessoas de Deus? assim, muitas vezes, vivem dentro da igreja, Quantos na irão presença do adorar Pai, Ele intensamente mas hoje, andam amém? de forma solitária, sem Glória a qualquer Deus. Nós intimidade devemos com, fazer quem isso, quer que né? com quem quer que seja. Às vezes Eles não foi conseguem pedido comunhão, na nossa semana, a não gente abraçam teve um ninguém, tempo que conseguiu se acham separar um perfeitos, tempo realmente pra se você acham acima dos adorar o demais. E eu fico Senhor perguntando quanta intensamente. alegria se E deixa de viver quando nós por conta estamos de em posturas assim. casa, Quanta pensando, ausência nos de amor, preparando, quanta nos falta de arrumando pra vir pro prazer, culto, a gente já Porque pensou, quanta solidão e Fala quanta comigo insatisfação habita Às no vezes a semana coração não foi daquele tão que boa aponta como o defeito imaginava. alheio, mas não reconhece partes da sua vida que precisam ser ajustadas diante do Pai. Ou coisa terrível viver assim. Coisa terrível é se auto-intitular juiz de alguém, quando a palavra de Deus diz que só há o Senhor um habita em meus louvores, que é amém? justo juiz e conhece todas as coisas. Porque Eu estamos aprendo com esse esperando texto que adorar. existem pessoas dentro da O igreja momento do louvor é o momento em que que nós não se sentem entregamos dono tudo das aquilo ao coisas que Senhor. pertencem O momento ao da Pai. palavra é o momento que o Senhor A palavra de entrega Deus tudo aquilo diz, e pra nós cantamos, Então que nós possamos o entregar, coral começar cantou entregando brilhantemente, Tá ouvindo? junto com as Possamos crianças, levantar junto com o nossas louvor, mãos, que é uma abaixa o herança. fundo. Cantar Abaixa nossa um pouco. voz no mais alto da que parte do for, Pai. se não souber as canções. Interessante que as mas estar pessoas aqui, sonham às com uma vezes, herança, assim, mas elas se não sentir pedem a confortável em herança, cantar, ou não começa a pedem declarar os que ele é benefícios santo, da começa a riqueza do seu declarar a Pai. palavra. E reclamam porque Começa a não declarar têm que ele é intimidade bom, com que o ele é Pai. maravilhoso. A palavra de Deus no Ele é o versículo Senhor da 31 sua diz assim: vida. então lhe Declare respondeu os o Pai livramentos dizendo, que meu o Senhor tem filho, te dado. Fale tu sobre sempre isso. estás comigo, Que o Senhor tudo receba o que a é nossa meu adoração hoje é como teu. cheiro E a de um pergunta perfume que eu suave. faço é, E que seja uma será que adoração vale a não pena somente apenas intensa, estarmos de corpo mas sim uma presente? adoração
real. Que o que faz a diferença é a Nosso intimidade que coração nós esteja temos com Deus. conectado totalmente ao A coração. intimidade com o Pai faz Amém? toda a Não diferença. feche seus olhos, por favor. E A já comece autonomia que nós agradecer temos por de isso. chegar diante de um Pai rico, e o nosso Pai é rico, Jesus, Ele é Deus de toda a graça, nós de te toda a agradecemos pela abundância, sua presença. nos faz recebermos coisas que de modo agradecemos próprio por tudo nós que o Senhor nunca tem poderíamos feito, tudo que o Senhor auferir ainda com os vai nossos fazer. melhores trabalhos, porque o Pai ele tem poder de obrigado, abençoar Paizinho aquele que querido, dele por mais uma se vez as aproxima. suas A palavra de Deus diz misericórdias, assim: Senhor, vaza. aquele que se aproxima de Deus Muito obrigado precisa pela sua primeiro bondade, crer muito que Ele obrigado pelo existe. seu amor. Quem crê que Deus existe, diga amém. Muito obrigado também por E sua que se justiça. torna galardoador daqueles que o buscam. O filho pródigo, ele sabia quem era o seu pai. Ele foi tão descarado que ele pediu parte da herança para gastar longe do pai. Mas lá no meio do mundo em crise, ele se lembra e diz: puxa vida, eu estou num lugar que eu não precisava estar, porque eu tenho um pai que tem tudo para me ajudar. Aqui dentro da casa tem um filho que nunca pediu nada, porque ele se achava perfeito. E porque nunca pediu, ele reclamou do seu pai. Entregamos ser tudo em injusto. suas mãos, abrimos o nosso coração. Nós levantamos estamos a nossa aqui, voz cada um de pra te nós tem adorar, uma história. para te exaltar, porque o Atrás Senhor de cada é o único face tem uma digno de história. receber adoração nesse lugar. Atrás de cada nome tem Toda uma seta que o criação inimigo tenha familiar. lançado seja quebrada agora em E o nome que de estamos Jesus. fazendo aqui nessa noite Se não alguém é aqui entrou levantarmos com medo, quem se alguém peca aqui mais, entrou quem triste, peca menos. que o Senhor comece a transformar essa reconhecemos tristeza que em somos alegria em pecadores. nome de Jesus. Que muitas Que o vezes a desanimado falta comece a sair daqui do amor animado. cristão no nosso coração Aleluia. Que cada nos palavra, tem cada feito canção venha lançarmos falar o pessoas coração para do Senhor. fora da casa do Pai, E que ou nós ao possamos menos realmente entrarmos em cena para entregar fecharmos tudo pro as Senhor. portas, para que entregamos elas não tudo hoje retornem aqui. mais depois Tu és de terem bem-vindo neste sofrido lugar. as Faça conforme a consequências sua dos seus vontade. pecados. Esse que eu te peço. Esse e te filho mais agradeço, velho, ele era rico, em nome de Jesus. mas ele vivia na miséria. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Muitos o mais alto, hoje o mais ainda forte estão que assim, você puder. eles vivem um cristianismo Vem, podre, pai. um cristianismo pobre, um cristianismo que fala de riqueza, quando eles não têm riqueza alguma para estender ao que precisa. Eles falam sobre generosidade, mas não são Rei generosos. Ninja. com ninguém. Amém. Falam sobre amor, mas não Não, estendem não, amor acontece, para mas com eu- ninguém. Falam sobre misericórdia, mas não são misericordiosos. E a palavra de Deus Vai. diz que a causa de não sermos consumidos Dois. é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada momento da nossa vida. Nós temos um Pai que é rico em abençoar, um Pai que é generoso em nos perdoar os pecados. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é Deus de abundância. Jesus disse: o diabo não vem para outra coisa, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida em abundância. Muitos estão famintos, estão sedentos dentro da casa do Pai, por se acharem melhores. Nunca foram humildes para dizer: Pai, eu tenho sede. Pai, eu tenho fome da Tua palavra. Pai, eu tenho fome de comunhão contigo. Eu tenho fome dessa intimidade que gera em mim segurança para andar livremente dentro de casa e não para dizer: eu nunca transgredi uma ordem tua, eu sempre trabalhei certinho. Filho que é filho tem dia que pode ficar deitado. Ele tem autonomia para fazer isso. Pai, hoje eu não quero ir para a escola. Eu tenho isso dentro de casa. Às vezes o Leonardo acorda meio cansado, não sei nem porquê. Foi jogar futebolzinho dele, a Fernanda às vezes acorda também. E aí, filha, vamos levantar? Hoje tem escola. Ai, pai, estou tão cansada, vamos dormir a tarde toda. E aí vem com aquela liberdade: pai, posso faltar na aula hoje? Eu olho para rir assim. Como é que estão as questões de falta deles? Não, ainda tem uma margenzinha de segurança. Falo: olha, pode ficar. Mas tem filho que sempre vai na escola. Não que você deva faltar, viu, irmão? Não é para faltar, não. Mas ele não tem liberdade para ser quem ele é. É sempre uma máscara que na sua adolescência e na sua juventude aflora. E fala: eu nunca conheci, mas você nunca se mostrou. Eu nunca soube que você era assim, mas você nunca perguntou quem eu era. E nesta noite não há como nos escondermos atrás de qualquer capa que tenhamos colocado para vir à igreja. Ou capa de crente, ou vozinha de profeta, ou evangeliquez azeitado na boca, porque essas coisas enganam os homens, mas não enganam o coração do Pai que conhece todas as coisas.
Nessa noite Ele está olhando para você e sabe se você é do time do que foi lá para o chiqueiro, mas que um dia se arrependeu e voltou e faz gosto de estar aqui, ou daquele que diz que tem gosto de estar aqui, mas não tem liberdade de estar na presença do Pai. Ele sabe qual time você pertence. Mas o que eu quero falar com você nessa noite é que Deus não está aqui nesta noite nem para dizer que você possa pertencer àquele time de quem erra daquele jeito ou do time de quem erra desse jeito. Ele está aqui para dizer que Ele continua tendo poder para perdoar qualquer tipo de pecados, porque Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai que recebe qualquer um dos seus filhos, dentro das suas características peculiares, para dizer, olha, se você tiver com fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você tiver com sede, rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Se você estiver com alguma coisa que te tira a paz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai, meu filho e minha filha, sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mais palavras e promessas que o Deus de Deus. A herança que está na cruz, ela é infinita. Os filhos não aproveitam. Eu estava conversando no início do livro com a levanta a mão, por favor. Terrível. E dor na coluna, garganta, 2004, vai nessa. A tua bênção em nome de Jesus, que Deus tem cura para a tua vida. Todas as vezes que nós entramos aqui e somos sinceros diante do Pai, acredite, o céu se manifesta na nossa vida. A autoridade nos é a palavra de Deus diz que e quando nós nos apresentamos obra das trevas para ficar não há dinheiro no inferno que vai permanecer, porque o Senhor é o poder daquele que está em nós, porque o que está no mundo. A palavra de Deus diz que o pai disse para o filho, filho, coloca essa sandália, hoje Deus calça os teus pés, para que você caminhe em vitória, para a honra e glória dele, e não tenha que pedir comida dos porcos, porque Deus quer te alimentar, Deus quer prover na tua vida de uma forma extraordinária. E aí então nós estamos diante, quem sabe, do novilho cevado. O pão que representa o sangue, o pão que representa o corpo de Jesus. E o sangue que representa o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. Nessa noite você pode participar da celebração. Tá risada aí, Rodrigo, que eu sei que você quer, Rodrigo. Esse que está do meu lado, eu conheço ele do bairro. Só que talvez você não conheça o coração dele, que ele está aqui arrependido, querendo mudança de vida. Que tipo de pecador você é? Sinceramente falando, não interessa nessa noite. O que interessa é se você está disposto a arrepender-se dos teus pecados. A dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, eu pequei contra Ti. Já não sou nem digno de ser chamado Teu filho. Me recebe como um dos Teus servos. E acredite, o Senhor já está te recebendo. Anjos sempre eu te louvo. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite, o remédio que curou o filho pródigo continua servindo para o filho que nunca saiu de casa. Sabe qual é esse remédio? Palavra de confissão. Tá risada aí, Rodrigo, que eu sei que você quer, Rodrigo. Confessar-se diante de Deus que está conosco. Dizer, Senhor, tenho pisado na bola nesse aspecto. Tenho falhado nesse aspecto. E nessa hora o Espírito Santo traz a você quinta-feira à noite, conversando com alguém que deu prazer de você.
estava explicando para ele aqui neste escritório sozinho, sobre o significado da ceia. Ele falou: pastor, eu nem comungo mais, porque eu sou pecador. Eu falei: você está errado. Porque a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Será que existe alguém que, ao fazer análise de si mesmo, se encontra perfeito, puro, santo? Não existe. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando nós nos analisamos em obediência ao que diz a palavra, nós vemos o quanto precisamos voltar para a presença do Pai. O quanto nós precisamos sair do ambiente de crise do mundo para encontrar nos braços do Pai a segurança que só Ele é capaz de dar. Para encontrar nas palavras generosas do Pai aquilo que nós nunca vamos ouvir do mundo. Por mais que a gente às vezes tente ouvir alguma coisa boa do mundo, a gente não consegue ouvir. Nesta noite, cada um de nós tem diante de si a oportunidade de celebrar uma nova vida. A oportunidade de celebrar o perdão, a graça, o favor imerecido, a justiça de Deus sendo operada sobre a nossa vida. Por isso eu quero dizer a você, ao examinar-se, não fique de fora da ceia do Senhor. Diga: Senhor, eu reconheço que eu preciso do Teu toque nessa noite. Eu reconheço que eu preciso do Teu abraço, ó Espírito Santo. Eu reconheço que eu preciso de cura para o meu corpo físico, porque a Tua palavra diz que o Senhor foi moído na cruz do Calvário, e pelas Tuas pisaduras, eu tenho a herança de ser sarado nesse momento. Pai, eu reconheço também que a Tua palavra diz que o Teu sangue me purifica de todo pecado. Eu não aguento mais viver no pecado. Eu me arrependo diante de Ti. Às vezes eu sou rápido em apontar o defeito dos outros, mas nessa noite eu não quero falar sobre os outros. Eu quero falar sobre quem eu sou diante do Senhor. E se você for humilde o suficiente para reconhecer quem você é, acredite, Deus tem uma bênção especial para derramar de forma abundante sobre a tua vida. Por isso eu quero convidar você a desfrutar da mesa que o Senhor preparou nessa noite. Coloque-se de pé na presença do Senhor Jesus. Em mensagens como esta, em que somos levados a pensar nas nossas opções, nas nossas escolhas, nas consequências que temos vivido, ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, convencendo-nos da justiça que há em Jesus, mas também do juízo. E é por isso que nós precisamos fazer o que a palavra de Deus diz com muita seriedade. Se você no teu coração pensa em participar deste banquete para voltar a fazer as mesmas coisas, deixa eu te falar, não participe. Se há no teu coração o desejo de voltar para o lugar de pecado, não participe. Porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo. Mas se você nessa noite estiver toda suja, todo sujo, todo abandonado pelo mundo, pesado pelos pecados que carrega, arrependido pelas decisões que tomou, querendo viver uma nova vida, participe da ceia. Porque Deus tem graça de sobra para você. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Segure os elementos da ceia nas tuas mãos nesse momento. O apóstolo Paulo, quando dá instruções a respeito da ceia, ou da celebração da ceia, no capítulo 11 da sua carta aos Coríntios, primeira carta, no versículo 23 ao 33, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, pelo Espírito Santo no caso, somos, ou não somos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis, esperais uns pelos outros. Atrás de cada história, há uma provisão da parte do Senhor preparada nessa noite. Atrás de cada face, acredite, o Senhor conhece muito bem a tua história. Se você ainda não se ajustou, é a hora de se ajustar. Não é hora de ninguém te condenar. Quem não errou, que atire a primeira pedra. E se Jesus te permitiu passar pelos vales que passou, é porque Ele quer te ensinar, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós temos nas nossas mãos nesse momento esta partícula de pão que representa o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário, nos garantindo uma herança de cura para o nosso corpo. Outras heranças foram garantidas, e nós nessa noite, segundo a nossa necessidade, nos colocamos diante do Senhor pedindo: tem misericórdia de nós, Senhor. Estamos também segurando neste momento o suco da vide, que representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. São símbolos visíveis de uma graça totalmente invisível, mas real na vida do que crê. Por isso, nesse momento, Pai, em que vamos comer do pão e beber do cálice, que as virtudes sanadoras dos céus venham sobre a nossa vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, transformando os corações aqui presentes, trazendo arrependimento sincero para que haja conversão segundo a tua vontade. E a tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Pai amado, afugenta a vergonha, o medo, o rancor, a angústia, o ódio, tudo que não presta, e coloca dentro de nós apenas aquilo que seja a representação do teu caráter. Que possamos andar por onde for e as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a Cristo em cada atitude da nossa vida. Assim nós oramos, assim nós abençoamos a todos, abençoando e consagrando o pão e o cálice, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Coma do pão e beba do cálice com ações de graças. Aleluia, Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração por um instante. Pai, neste momento nós decidimos participar da tua mesa. E a tua mesa é abundante, Pai. Tua mesa, ela é milagrosa. Não há mesa posta no mundo que se compare à mesa que diante de nós está posta nessa noite. Se olharmos para cada um de nós, não veremos condições nenhuma, dignidade alguma, mas o teu sacrifício nos permite chegarmos com liberdade ao trono da graça, dizendo o que nós precisamos. E nessa noite cada um de nós já pediu o que precisa, e agora pela fé só agradece por ter recebido, porque nós temos um Deus que é generoso, um Deus que é perdoador, um Deus que é misericordioso, um Deus que onde abunda o pecado, superabunda ou faz superabundar a graça. Pai, nessa noite tira o peso do pecado da vida de quem reconhece que está pesado. Tira, Senhor Jesus, a capa de uma religiosidade fajuta e coloca dentro de nós a certeza de que nós precisamos influir na vida das pessoas pelo amor que habita em nosso coração. Trata, Senhor, de cada um de nós segundo o teu querer. Como o salmista Davi diz:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ainda diz, vê se é em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nessa noite nós não estamos aqui para atos religiosos vazios, mas nós estamos aqui como filhos, cada um vindo de um lugar cheio de pecados, cheio de erros, para nos encontrarmos com um Pai que de braços abertos continua para restaurar uma vida de sanidade mental, emocional, espiritual. Por isso recebemos a Tua graça nessa noite, recebemos a herança da cruz para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja que recebe, diga amém e dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, dê um abraço nela e diga assim: você está saindo daqui nessa noite abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Receba a tua bênção aí, com alegria no coração. Glória a Deus. Aleluia. Neste momento nós vamos adorar ao Senhor com as ofertas e dízimos. Permaneça de pé, a palavra de Deus diz que o dízimo é santo ao Senhor. Se você trouxe a sua oferta de gratidão, segure na sua mão com alegria no coração. Eu sempre digo, a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. A palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar diante dEle, trazendo algo por tudo quanto Ele faz, mas isso tem que surgir de um coração alegre. Então, reserve a sua oferta nesse momento e consagre nesse momento o dízimo que é santo ao Senhor. Faça a tua parte, eu tenho certeza que o Pai vai fazer algo de especial na tua vida financeira, tão somente pela obediência à sua voz. Pai amado, em nome de Jesus, neste momento nós consagramos dízimos e ofertas, pedindo que o Senhor receba a cada um, segundo a Tua palavra, para gerarem multiplicação, segundo aquilo que o Senhor traz na Tua palavra sobre a nossa vida. Neste momento, Pai, libera um milagre extraordinário, libera uma bênção especial sobre a vida daquele que precisa e luta por uma promoção, causas que estão emperradas na justiça. Pai, entra com poder e autoridade, fazendo aquilo que retemos não é capaz de fazer, mas dando-nos a certeza de que quando fazemos em obediência ao Senhor, honrando a Tua palavra, o Senhor manifesta poder e autoridade sobre a nossa vida. Por isso nós consagramos dízimos e ofertas, abençoando a todo dizimista, a toda a igreja, a todo ofertante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, os diáconos vão passar com as salvas. Eu queria saber se nós temos nesta noite, aliás, deixa eu dar um recado aqui, importante, é o recado do batismo. Meus irmãos, domingo que vem, nós teremos aqui na nossa igreja batismo nas águas. O batismo não é da QVM, o batismo é um cumprimento, é um mandamento bíblico. Só existem 2 mandamentos bíblicos, 2 ordenanças: ceia do Senhor e batismo nas águas. Repita comigo o seguinte: quem ama, mais forte, quem ama, oficializa. Uma vez eu trouxe essa palavra na igreja, e eu nunca mais vi aquela pessoa que se sentiu ofendida por esta palavra. Aí eu falei, cara, mas será que eu fui rude quando eu falei que quem ama oficializa? E eu pensando claramente, cheguei à conclusão que não. Porque nenhum de nós, ao namorarmos por bom tempo, gostaríamos de não ser apresentados aos pais de quem estamos namorando. É natural que a gente queira ser apresentado. Ó, esse aqui é meu namorado, essa aqui é minha namorada, esse é meu noivo, a minha noiva. Mas aquela situação, a pessoa se revoltou com este quem ama oficializa, porque ele trazia a sua namorada aqui na igreja para namorar aos domingos, enquanto ele tinha outra família fora e a namorada não sabia. E ela falou, quando é que você vai me levar para apresentar para a sua família? E ele nunca mais veio à igreja. Quem ama, repita comigo, quem ama, oficializa. Quantos amam ao Senhor de todo o seu coração aí, digam amém. Por que até hoje você não oficializou descendo as águas do batismo?
Batismo é uma demonstração pública de algo que aconteceu no profundo do nosso coração. Eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, e a partir de então eu não tenho problema algum em dizer às pessoas que Ele é o meu Senhor, que eu entreguei a minha vida a Ele, e é por isso que existe a figura do batismo. Nós adotamos o batismo por imersão, porque é um simbolismo de que ao descer o batizando no profundo das águas, nós estamos dizendo simbolicamente: eu estou morrendo para a velha criatura e estou nascendo uma nova criatura para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, domingo que vem, nós realizaremos batismo nas águas aqui para a nossa igreja. Já temos 9 pessoas para descerem as águas do batismo, mas se você já aceitou Jesus e ainda não desceu as águas do batismo e deseja participar no domingo que vem, venha falar comigo ao final do culto para eu anotar o teu nome. Domingo que vem, logo após ao culto da manhã, nós teremos uma aula sobre batismo. A pastora Renata vai ministrar essa aula e eu tenho certeza que todos entrarão na água do batismo felizes pela melhor escolha de suas vidas. Queria saber nessa noite se nós temos alguém nos visitando. Pedir a gentileza que você, sem qualquer acanhamento, levante a sua mão para que a gente possa te conhecer. Os visitantes, por gentileza, posso pedir um favor a vocês? Não se sintam acanhados, para que vocês se coloquem de pé, por favor, para que a gente possa conhecê-los, recebê-los como a gente gosta. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Mais alguém desse lado? Não, irmão João já é da casa. 5 visitantes. Hoje de manhã nós tínhamos 14 visitas. Hoje de manhã nós tínhamos 80 pessoas no culto matinal, foi uma bênção. E agora eu queria dizer, não senta não, meu amigo, que agora vem o melhor, você vai receber aquela salva de palma carinhosa, e eu queria que a igreja recebesse vocês. Deus abençoe vocês, viu? Voltem mais vezes, vocês são muito bem-vindos entre nós, que a palavra de Deus tenha falado ao coração de vocês, e que Deus abençoe. Queria saber também se nós temos alguém. Vocês podem se assentar, fiquem à vontade. Se existe alguém entre nós que tem vindo aos cultos da nossa igreja e que gostaria de ser membro da nossa igreja de forma oficial, recebendo uma oração. Temos alguém que gostaria de amembrar conosco oficialmente nessa noite? Levante a sua mão, por gentileza. Vem para cá. Vem aqui, nós vamos orar pela tua vida. Mais alguém? Pastor, eu tô vindo, vez por outra. Estou me enamorando da igreja, mas hoje eu decidi que eu quero ser membro da QVM. Vem para cá também, vem para cá você. Mais alguém? Mais alguém? Deus está mandando as pessoas, gente. Deus está fazendo um rebuliço no espiritual, fruto das orações que nós temos feito. Vem aqui para cima, vem cá, vem cá. Membro não pode não ter liberdade, já é membro, tem liberdade para ficar aqui em cima, junto comigo. E eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos encerrar o culto junto com essa gente bonita. Fala o teu nome para mim. Felipe. Felipe, o teu? Eliane. Eliane e Felipe. Ah, sim. Eu não vou encerrar não, eu só vou orar por eles, depois eu tenho mais uma coisa para fazer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Felipe e a Eliane nessa noite estão decidindo se tornar membros desta família da fé. E eu, como pastor desse rebanho, dessa igreja, quero abençoá-los, pedindo que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, o Senhor possa fazer de uma forma extraordinária na vida deles. Nós, enquanto irmãos, diferentes nos posicionamentos, nos nossos pensamentos, mas unidos na Tua Palavra, os recebemos nessa noite, com alegria no nosso coração, para que eles sejam muito abençoados nesse lugar, e que sejam uma bênção também nas Tuas mãos. Assim nós oramos, recebendo os dois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém, e dê uma forte salva de palmas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, Filipão. Um abraço, cara. Vai na paz. Meus irmãos, agora para a gente encerrar, para facilitar a logística da operação aqui, as mulheres, os jovens que não são pai, se assentem. Os homens que não são pais, se assentem. Eu vou pedir que as luzes sejam acesas, para que o nosso diaconato entregue bem rapidamente
Cadê o diaconato? Aí, maravilha. Os pais vão receber uma lembrancinha. E acredite, é uma lembrancinha mesmo. Não é força de expressão, é uma lembrancinha. Mas o significado dela é muito importante. Me entrega um aqui para o irmão Mário, por favor. Para aquele nosso irmão. Um para mim também, irmã disse, por favor. Pastor, mas uma caneta, pastor? Você não tem vergonha de dar uma caneta para os homens? Deixa eu falar para vocês, ao longo dos 4 anos em que nós estamos aqui, acredite, este é a lembrancinha mais simples que nós entregamos até hoje. Mas talvez pela mensagem que está aqui nesta lembrança, talvez seja uma das mais significativas. Porque o pai não é aquele que joga filho no mundo. O pai é aquele que cuida dos seus filhos. E a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que depois de velho não venha se desviar. O que está escrito aqui é o que Deus espera de cada um de nós. Que a nossa maior herança seja deixar aos nossos filhos uma fé inabalável no nome de Jesus Cristo. Se a gente conseguir isso, nós fomos os melhores pais deste tempo em relação aos nossos filhos. Então eu queria nesse momento que todos os presentes estendam a mão na direção dos pais que estão de pé e nós vamos orar abençoando os pais que se fazem presentes essa noite. Queria dizer que eu louvo a Deus pela vida dos homens que estão aqui, abençoo a vida de vocês, para que vocês sejam uma bênção dentro do vosso lar, que o Senhor inunde a mente de vocês com sabedoria, com estratégia, para fazerem os seus filhos como lanças na mão do valente. Você coloca assim o seu filho como lança, como flecha, e ele vai muito mais longe do que você foi, por obra e graça da instrução do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Pai amado, em nome de Jesus, neste momento nós queremos abençoar a todos os pais presentes, e eu, por óbvio, peço a tua bênção sobre a minha vida também. Abençoa cada um diante das suas características, das suas necessidades. Abençoa as famílias aqui representadas. Que o dia dos pais não seja apenas hoje, como eu estava conversando com os meus filhos, mas que todo dia seja dia de termos filhos que nos honrem segundo a tua palavra, para podermos abençoá-los de uma forma extraordinária. Pai, guarda a cada homem nos seus sonhos, nos seus pensamentos, projetos, nas suas ações, no seu papel de homem, de filho, de pai, de amigo, de patrão, de funcionário, seja o que for, que a tua bênção seja derramada de forma abundante sobre cada um. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém, dê uma salva de palmas, e feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão aqui nesta noite. O último recado, coloque-se de pé, nós já vamos encerrar o nosso culto. Quando é dia de comemoração, a gente sempre passa um pouquinho. Coloca aí, isso. Gente, hoje nós temos aqui na igreja, se puder, desliga um pouquinho essa luz para ficar mais claro o recado. Nós estamos numa sequência de fazer cantinas para abençoar os grupos missionários. Encerramos na quinta-feira passada uma sequência de cantinas, que possibilitou ao Ministério Infantil bancar quase que mais da metade do retiro das crianças, e os pais vão pagar um valor irrisório para enviarem os seus filhos para o retiro que se aproxima. Então eu quero agradecer a vocês pela participação, e hoje a cantina é do Grupo Missionário de Homens. Eles já estão lá embaixo trabalhando, e olha só o cardápio: pão com linguiça, vinagrete, farofa, um refrigerante por apenas R$10, gente. A gente não acha isso em lugar nenhum. Ó, já ouvi um glória a Deus aí, hein? É glória a Deus mesmo. Então, se você quer apoiar uma boa causa, esses homens estão trabalhando para levantar fundos para o congresso que eles vão participar. Saia daqui, não vá correndo para casa, desça ali na churrasqueira, pega um lanche, 2, o número de pessoas da sua casa, encomenda, pega, já leva, você vai comer muito bem,
de forma barata e vai deixar uma bênção sobre a vida dos homens da nossa igreja. Dito isso, segure a chave do teu carro e da tua casa nas tuas mãos. Quem sai daqui abençoado, diga amém. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos. Tua palavra não volta vazia e sabemos que o Senhor é o pastor dessa igreja. O Senhor comanda todas as coisas, desde a intenção até aquilo que sai da nossa boca. Por isso, Pai, nesse momento nós abençoamos a todo o teu povo, declarando uma semana de vitória, uma semana de resposta, uma semana muito abençoada. Abençoamos também todos os nomes, famílias, empresas que se fazem representar na urna de oração do projeto de vida. Trata, Senhor, de cada um segundo a tua vontade e o teu poder, manifestando milagres e maravilhas. Leva-nos em segurança para a nossa casa, abençoando, Senhor, o nosso trajeto de volta, livrando-nos do acidente, do assalto, do perigo, da bala perdida, e que ao chegarmos em casa possamos ter uma noite de sono restaurador para uma semana muito abençoada. Assim nós oramos, abençoando a toda a igreja, dizendo: e que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos e sobre todos permaneça, hoje e sempre, e toda a igreja com bastante alegria, força e fé, diga: amém. Deus abençoe, vão todos na paz de Jesus. Glória a Deus.